O Pod Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos 3 quadros fixos: a curiosidade do dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final. E temos uma dica do dia que, para quem está aprendendo espanhol, então pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia. E o terceiro quadro é o intraduzível, uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Oi, gente, eu sou a Cris Passino. E eu sou a Leurano. E este é o podcast Pod Espanha. Mas pode ou não pode, Cris? Pode sim, pode tudo. Só não pode assunto baixo astral, né? Exatamente. Paulistana, jornalista e fotojornalista, professora de português, tradutora, mãe e empreendedora digital. A nossa convidada de hoje passou por uma transição de carreira aqui na Espanha e atualmente é um sucesso no Instagram com quase 350 mil seguidores orgânicos no seu canal. Ela fala sobre a criação consciente, educação emocional e dá apoio aos pais através do seu conteúdo muito bem bolados. Com vocês e com a gente, Maíra Soares. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada, queridas. Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, conta para nós, Maíra, o que você faz além de tudo isso? Conta um pouquinho do seu projeto, conta um pouquinho o que é o Canto Maternar, e aí a gente já vai começar a entrevista contigo. Ai, como resumir, né? Enfim, o Canto Maternar é um espaço que eu criei nas redes sociais para falar sobre maternidade. Ele surgiu depois de eu ter me tornado mãe aqui na Espanha, em 2015, mãe da Nara, que está com 6 anos, a minha filhota. E ele veio um pouco porque eu comecei a estudar muito sobre maternidade, eu entrei em contato com conteúdos sobre criação com apego, na época que eu estava grávida dela. E aí fiquei muito instigada, porque eu não tinha a menor noção desse universo, na verdade. Eu estava simplesmente realizando o sonho de ser mãe. E quando eu conheci um pouco sobre esses termos, criação com apego, como é que funciona isso, que história é essa e tal, e aí eu fui ler Bésame Mucho, do Carlos Gonçalves, que inclusive é espanhol, é um pediatra espanhol que é muito reconhecido, né, por trazer temas sobre criação com apego. Eu fiquei curiosa em aprofundar para poder aplicar com a Nara. Eu falei, gente, realmente faz todo sentido a gente repensar a forma como nós somos educados, a educação tradicional. Só que eu me senti completamente desamparada, assim, sem repertório para fazer diferente, né? Uhum. Então, eu que sou muito perfeccionista, e sou muito estudiosa e muito interessada, e sempre mergulho nos meus processos, assim, de quando percebo que a vida está me desafiando com alguma coisa mais punk, assim, de enfrentar, eu comecei a estudar muito sobre tudo que tinha a ver com parentalidade consciente, né? E aí, também me meti em muitos grupos de mães para poder me sentir mais apoiada, mais amparada. E aí eu comecei a notar que eu tinha uma certa facilidade de trazer o conteúdo para uma mãe que estava mais angustiada, que eu comecei a virar meio que referência nos grupos do tipo, pergunta para a Maíra que ela com certeza sabe disso, né? Tipo, você está com dificuldade na amamentação? Putz, ela deve saber alguma coisa em relação a esse ponto específico. E aí eu falei, cara, realmente estava sendo muito gostoso fazer as trocas. E aí eu comecei a sentir que tinha uma limitação, assim, de estar dentro de um grupinho fechado, falando para 3 pessoas, e de repente eu falei assim, cara, esse conteúdo, se alcançasse o mundo, podia mudar tanto a cabeça e o olhar dos pais, e seria tão mais bonito a gente poder ter crianças crescendo dentro desse contexto, com essa forma de leitura sobre a educação dos filhos e tal. E aí eu tive vontade de começar a trazer para o mundo. Num primeiro momento, eu peguei a experiência da alimentação da Nara, da introdução alimentar da Nara. Uhum. É isso que eu queria perguntar. Você começou com BLW, né? O que é isso, BLW? Sim, então, o BLW é uma metodologia de introdução alimentar, né? Uma forma de guiar o processo da introdução alimentar das crianças, que se chama Baby-led Weaning, que seria, tipo, a criança está guiando o desmame, né? Uma história, uma tradução mais ou menos assim, né? Para você, o bebê guia o desmame, ou seja, é uma ideia de que o próprio bebê, a partir do interesse que ele tem pelos sólidos, ele vai
se lançando para os sólidos, né? Vai experimentando a comida sólida aos pouquinhos, no tempo dele, no ritmo dele, com autonomia, ou seja, numa fase em que ele já tem a capacidade de agarrar o alimento, levar para a boca sozinho, então ele não precisa da intermediação do adulto para poder dar a colher na boca dele, por exemplo, porque ele está fazendo isso com 6 meses, e aí aos pouquinhos ele estaria se desinteressando pelo leite materno, né? Vamos supor, né? Num cenário ideal, né? Onde a criança ainda está amamentando até os 6 meses, né? Pelo menos, até os... Enfim, a gente pede que seja pelo menos até 1 ano de idade e que possa se estender pelo menos até os 2 anos e tal. Mas no primeiro ano de vida, a gente entende que o alimento principal do bebê é o leite materno, né? E aí, a introdução alimentar pelo Baby Led Weaning vai começar a partir por volta dos 6 meses, desde que a criança apresente prontidão, ou seja, ela tem que ter já a capacidade de estar sentada e ela tem que ter interesse, então ela vai atrás. E é super legal, porque na verdade você já introduz com um sólido, né? Você já apresenta para a criança a comida em pedacinhos para que ela possa agarrar, para que ela possa realmente fazer esse movimento, não é a mãe ou o pai que colocam a colher na boca da criança. Então não tem necessidade de papinha. E é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas, porque como assim não vou dar papinha, né? Todo mundo, de certa forma, um adulto, ele tá louco para ter o controle da quantidade, da forma como a criança vai receber, e de repente a gente deixa um pouco na mão da criança. Então, isso em si já é um trabalho interno gigante, de permitir que a criança faça no ritmo dela, esse contato, tenha o contato com o alimento no ritmo dela, e a gente confiar que ela está sabendo, que ela conhece, que ela sabe a necessidade dela, que ela está explorando, que ela não precisa comer um prato completo logo de cara, entendeu? Que ela não precisa da papinha, porque antes se introduzia antes, então antes a criança não podia mastigar, e aí faz sentido ter a papinha, mas com 6 meses ela já tem capacidade de mastigar, então não precisa ser líquido, né? Pode ser sólido. E aí foi tão assim, mexeu tanto comigo, porque no fundo você mexe muito com crenças que você tem mesmo em relação ao alimento ou a forma de conduzir a alimentação da criança, né? E aí, só a pauta da alimentação já falava, nossa senhora, para abrir mão desse controle, é um trabalho interno tão gigante que eu já quis começar a trazer a minha experiência e eu criei uma página, um perfil que era o BLW_Nara, onde eu fazia foto dos pratinhos e contava do processo do Baby Led Weaning. E foi muito gostoso. Eu cheguei a ter uns 6 mil seguidores na época. A gente interagia muito, mas era muito assim, sem nenhum, digamos, sem rentabilidade, não tinha trabalho lá envolvido, não tinha remuneração nenhuma, entendeu? Era mais uma coisa de compartilhar. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo, né? Falei, poxa, de repente é uma via que eu posso entrar, né? Eu estava trabalhando como tradutora antes de ter a Nara, como professora de português, foi assim que eu te conheci, para estrangeiros aqui na Espanha. E aí eu falei, cara, de repente eu posso trazer isso, profissionalizar isso e tornar isso um trabalho. E aí, quando a Nara começou a crescer e a parte da alimentação já não me instigava tanto, já não era algo que eu tinha vontade de continuar falando a respeito, porque já não era uma etapa de desafio com ela, e eu estava estudando outros temas, eu falei, cara, eu acho que eu preciso ampliar. Ao invés de focar só na parte da alimentação, de repente eu posso criar um perfil que fale de comportamento infantil, né? Que fale de criação consciente e tal, de criança interior. Aí já estava um pouco mais elaborado o meu trabalho, e aí eu criei o Canto Maternar. Foi assim que surgiu, né? O Canto Maternar foi para poder trazer tudo que eu estava conhecendo, aprendendo a partir da experiência de ser mãe, mas também pelos cursos que eu comecei a fazer, programas online que eu comecei a fazer sobre todo esse universo. Eu falei, agora eu vou tentar trazer isso de uma forma que eu possa também criar um negócio, né, online. E aí, Maíra, você comentou que, então, quando você já estava esperando a Nara, você começou a estudar sobre maternidade, né, sobre criação. No ano passado, quando começou a pandemia, muitas pessoas começaram a se reinventar também, a, né, trabalhar mais com negócio online. Você também começou a ir para um outro caminho ou começou a ter mais projetos no ano passado? Como é que foi? Teve algum impacto? Teve. Mas Uhum. assim, até eu estava falando com a Cris, né, sobre isso ontem, porque, na verdade, assim, reinvenção de formatos de negócio, trabalhos na minha vida, assim, é uma constância. É uma coisa constante, porque até foi interessante quando eu fiz um processo, acho que com a Paula Abreu, ou com outras pessoas que eu peguei, assim, de referência, eu descobri que eu era multipotencial, eu falei, gente, agora eu entendi. Da onde que vem esse fogo no rabo, né? Porque é uma questão de... São tantas paixões que toda hora que você
se mete num caminho, você sente falta dos outros, entendeu? E isso era uma dor que eu tinha. Então, tipo, eu tenho experiência como jornalista, como fotojornalista, como cantora, como fotógrafa, não só de fotojornalismo, né, mas artística também. Sei lá, como tradutora, como professora de português, como como educomunicadora. E aí, cada vez que eu tô lançada num desses pontos, eu me sinto realizada, mas eu sinto falta daquela outra parte. Falei, gente, mas e não sei o quê, e não sei o quê. E eu achava que eu era esquisita. Entendeu? Então, eu sempre tive que me reinventar. Quando eu criei o Canto Maternar, de certa forma, eu tentei juntar inúmeras das minhas capacidades, habilidades e paixões para poder contemplar tudo isso. Foi maravilhoso. E aí, a primeira coisa que eu fiz, por conta também de uma insegurança minha e um perfeccionismo que eu tenho, né? Eu senti, quando você vai estudar o empreendedorismo digital, eles te ensinam 2 caminhos mais fáceis, né? Tipo, de você se colocar para trabalhar né, com esse campo. Ou você se torna afiliada, onde você pega pessoas produtores que têm serviços online e você oferece os serviços dessas pessoas e recebe uma comissão, né? Ou você se torna produtor. Você vai oferecer seus serviços, você vai adaptar para o mundo online aquilo que você conhece. Pega o seu conhecimento e fala, eu vou trazer para o mundo, vou criar um curso, vou criar um e-book, vou criar, tipo, sei lá, alguma coisa que as pessoas possam adquirir que seja meu. E aí, o meu primeiro ponto foi, tá, eu estou estudando, mas, não, tem gente que sabe falar melhor sobre isso, né? Tipo, quem sou eu? Eu fiquei com aquela pressão. Então, o meu primeiro caminho foi ir para o mundo da afiliação. Eu achei que era mais óbvio, entendeu? Vender o dos outros, porque eu não tinha nada para falar ainda, entendeu? Não me sentia pronta, o perfeccionismo lá batendo forte. E aí, por muitos anos, eu trabalhei de 2017 até 2021, não, 2020, né, que foi a pandemia, praticamente só com afiliação. Né, eu fui me movimentando por aí e é bem, assim, difícil de você crescer, mas eu me tornei referência. Foi bem legal, assim, no mundo materno, acho que eu era talvez uma das afiliadas mais, digamos, de referência mesmo entre os profissionais, né? Não, faz coisa com a Maíra, que ela vai fazer campanha, não sei o quê. Eu ajudava as pessoas a venderem os cursos. Quando chegou a pandemia, eu estava num contexto que eu estava com praticamente uma parceria grande e as outras eram muito pequenininhas, já não dava dando muita bola. E aí essa parceria se fechou, né, logo no comecinho, junto com o começo da pandemia. Foi a hora que eu senti aquele tapa na bunda, eu falei, meu Deus do céu, né? E agora? Então eu tive que me reinventar, porque praticamente era como se eu tivesse ficado sem emprego. Uma daquela galera que todo mundo, quem ficou impactado porque não podia mais ir para os lugares, fisicamente não podia se movimentar e perdeu o trabalho. Eu estava nessa, só que era online, né? Era uma situação que os parceiros falaram, não, para a gente não interessa mais, não sei o que, não sei o que lá, e aí eu falei, e agora? O que eu faço? E eu estava com muito conhecimento acumulado. Eu estava sentindo já há um tempo a necessidade de oferecer algo meu, mas a minha insegurança e o formato do meu trabalho, que era muito tipo de trabalhar muito, não me impedia, né? Você está falando muito conhecimento de anos, né? Não é muito conhecimento, são anos e lendo livros. Você é uma devoradora de livros, você consome muito, tudo aquilo que você lê muito também, né? Então você estava se alimentando. E todos os programas que eu vendia, né, eu fazia. Eu participava, então eu estava fazendo várias formações, não só de programas online, mas certificações também. Então, tipo assim, conhecimento tinha a top, como falam aqui, né? Tinha muita coisa, era só insegurança mesmo. E a questão de não conseguir me organizar, porque eu não tinha tempo de contemplar, vou montar um curso e tal. A primeira coisa que eu fiz foi começar a atender online, individualmente, mas aí o câmbio também começou a subir, meu público é todo no Brasil, né? O câmbio começou a subir absurdamente e eu falei, cara, é insustentável. Mesmo que eu faça tantas horas de atendimento por semana, nunca vou chegar no valor que eu preciso para pagar minhas contas, né? Eu fiquei naquele impasse. Então, eu tive que me reinventar no sentido de criar uma coisa mais escalonada, né? Então, eu pensei, eu vou começar a montar grupos de mães. Eu vou experimentar isso. Aí, eu criei a mentoria Maternar Consciente, né? Para poder trazer grupos e conseguir fazer com que a coisa fosse mais fácil para mim, né? Sustentável para mim, economicamente. E também para poder abraçar, tipo, arriscar um outro formato, que era de estar em grupo, porque, na verdade, é muito potente. É muito potente. E tem outra coisa também, Má, quando as coisas acontecem em grupo, existe uma sinergia.
E essa sinergia vai alimentando o grupo, e cada grupo é uma história, bom, como professora a gente sabe, né? Eu, você e a Lê, como professora a gente sabe. E também uma coisa muito importante quando a gente é infoprodutor, né? Que se chama quando a gente tem um produto online, é uma frase muito forte que é assim: feito é melhor que perfeito, né? Total. Então, a gente vai adaptando as coisas. De repente, você fala, a primeira edição não é aquela que eu pensava, mas é como saiu. De repente, a segunda você altera, ou não, ou você fala, é assim que vai ficar, não? Sim, E sim. vai tendo muito feedback também, né? Sim, Isso exato. vai ajudando a moldar. A gente aproveita o retorno. Eu comecei com 6 semanas de processo, e aí os encontros eram ao vivo, só tinha os encontros ao vivo. Depois eu fui estruturando para deixar para 8 semanas, de estruturar em módulos. Aí eu comecei a entregar os módulos gravados em áudio para que elas pudessem se antecipar a cada encontro, entendeu? E aí eu vou pegando feedback, sempre vai alterando, vai ampliando, vai aprofundando, sei lá, a gente vai mudando. E até às vezes você vai percebendo, será que ainda é disso que eu quero falar? É desse jeito que eu quero falar? Às vezes um produto morre no meio do caminho. Agora eu tô tentando criar coisas novas. Mas foi muito legal que a vida tenha me empurrado. Como é que fala as vaquinhas do brejo? De certa forma, sabe? Eu agradeço ter perdido aquela parceria, de certa forma, porque foi o que me empurrou, me obrigou a me reinventar. Certo. Né? Eu tenho uma pergunta. De onde veio o nome Canto Maternar? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, né? E tanto é que fui fazer jornalismo e tal, e eu sempre fui de fazer blogs e coisas assim, mas era uma coisa muito pequenininha, muito escondidinha. E eu tive um que era chamado Canto Silencioso, do tipo assim, é um cantinho silencioso que de repente 2 pessoas vão ler, me dá um pouquinho de vergonha, mas eu morro de vontade de mostrar para o mundo e tal. Eu sempre tive uns espaços que eu chamava canto alguma coisa, como se fosse rincon mesmo, né? Mas, de certa forma, sempre foi uma brincadeira. Por quê? Porque como eu tinha... meu maior desejo era ser cantora, e era outra trava que eu tinha, era como se eu tivesse garantindo ter uma referência do mundo da música dentro dos meus espaços. Então, era um trocadilho. Quando eu criei o Canto Maternar, que eu lembro que eu estava estudando empreendedorismo digital com a Rafa Capai, maravilhosa, do Decola, ela falava da gente unir, né, todas as habilidades que a gente tem, as paixões e tal, tenta contemplar tudo que você puder e tal. E eu falava, cara, aonde que a música vai entrar nesse projeto com a Nara? Porque, tipo, não tinha muito, digamos, eu não sou uma profissional da música, eu sou cantora e tal, mas eu, tipo, não a ponto de poder ensinar. Sei lá, eu fiquei pensando, Aliás, meu... canta pra caramba, desculpa, tem que ir. Eu ficava pensando, meu, não tem muito como eu trazer isso como se fosse um produto, por exemplo, né? Isso que eu tava pensando, tipo, não vai ser algo que eu vou vender, né? A música. Mas é quase como se eu tivesse tentado colocar assim, eu vou deixar ali, vai saber lá no fundo, vai saber lá no futuro se de repente não dá para contemplar. Porque a fotografia estava dentro, o design estava dentro, o texto estava dentro, sei lá, a vontade de fazer vídeo, de gravar, de ser atriz, até agora, tipo, agora que eu tô fazendo uns vídeos sobre a série das Mães Imperfeitas, que tá super divertido, tem um lado meu aí que quer atuar, que tá Muito sendo legal. explorado. Muito legal. Olha, parabéns, É. porque você fala, gente, ô mãe, não sei o que, não sei o quê. E a filha chegando a conclusões e a mãe chegando a conclusões. Tá? Olha, tá muito legal, viu? Parabéns. Então, e é meio isso, assim, eu meio que contemplando várias facetas minhas, explorando, e aí eu deixei isso meio assim, tipo, vai deixar o canto que tem a ver com Rincon, né, é um canto sobre o maternar, e esse maternar não é só sobre mães, é sobre maternar a criança interior, então muitas pessoas acham que é só focado para o pai, para a mãe, não para o pai, mas na verdade o pai também pode aprender a maternar a própria criança interior, mas a ideia era, vai que um dia entra, e eu acho que agora é possível que comece a entrar, não sei se como produto, mas como referência, porque eu uso muito a música para apoiar na área emocionalmente, entendeu? Para trazer uma coisa da autorregulação, para trazer um clima, um ambiente, e aí eu tenho usado 2 musiquinhas, por exemplo, da Fabiana Godoy, que tem o perfil musical, que é maravilhosa, e todo dia eu estava até pensando, não, eu vou começar a fazer coisas com ela, porque eu acho que dá para inserir, sim, como referência, uma coisa mais formal. E, por exemplo, na última série de surtos maternos, que foi o último lançamento que eu fiz para as pessoas conhecerem um pouco a mentoria e fazerem uma espécie de degustação antes de se inscreverem, eu ofereci para elas, eu ensinei para elas a cantar essa música numa aula ao vivo e tal. Eu falo, olha, não é tão difícil assim não inserir, entendeu? Então, pode ser que
digamos que é uma homenagem a essa faceta minha que, tipo, eu não abro mão. Eu sei que eu sei que é a parte que mais conecta com o meu ser essencial, a música, entendeu? Muito E que, de legal. certa forma, eu não cheguei a dar tanta atenção na minha vida. Tem talvez uma dor em relação a isso, mas tem uma possibilidade de recuperar isso e inserir, inclusive, profissionalmente. Uhum. E Maíra, você comentou já que desde a época que você estava esperando a Nara, você vem se reinventando constantemente, tanto porque você tem muito interesse em conhecimento, em leitura. Depois, no ano passado, com a pandemia, por causa da conversão, né, do real ao euro, você teve que aí se vira nos 30 para continuar seguindo a sua vida aqui. Você teria alguma recomendação especificamente para os brasileiros que estão passando por alguma dificuldade na carreira e que tem esse medo de mudar totalmente, né? Fazendo um giro não, né? Mas daí uma volta de 180 graus e tem esse receio, fica com o pé atrás. Que conselho que você daria? Olha, acho que se for, como é muito amplo, não dá para saber a realidade de cada um, né? Porque vai saber, não sei em que mundo que eles estão. Acho que eu diria para agarrar a fé que a gente tem. Minimamente, assim, sabe? No sentido de que o brasileiro ele tem essa coisa de acreditar, né? E eu acho que é possível. Esse é o ponto, assim, do que eu diria. Sempre vai ser possível você se renovar, entendeu? Porque a gente tem muita tendência, às vezes, a se sentir, digamos, pressionado pela vida e se vitimizar. E achar que não tem solução. Mas sempre tem. E se você não está encontrando, você pode encontrar quem tenha trilhado esse caminho para te dar a mão e falar assim: olha, o caminho é por aqui. Porque se Isso é uma você segue os referência. passos, tem resultado. O quê? Isso é uma referência também para você? Isso, exato, entendeu? Tipo, uma inspiração, uma referência, mas alguém que te guie, porque tem como você trilhar um passo a passo e chegar onde você quiser, entendeu? Quem foi sua referência, Maíra? Ui, tem uma par de gente. Por exemplo, a Rafa Capai foi uma delas, entendeu? Tem muita gente. Eu tenho medo de falar Uhum. e ser injusto, entendeu? Mas, por exemplo, eu olho para muitas pessoas. É que tem muita. Depende um pouco, né? Do mundo de empreender ou de referência de mãe. Referência de empreender para você seguir a sua carreira. Hum, a primeira pessoa, com certeza, foi a Rafa, né, Capai, porque, inclusive, e aí, assim, no fundo, a maioria das pessoas que eu sigo também no mundo materno são referências porque tiveram que aprender a empreender. Quando eu entrei no curso da Rafa, uma das pessoas que tinha feito formação com ela, né, o curso dela, tinha sido a Elisama Santos, que é uma mãe que empreende, que tá gigante aí, que na época já era muito grande, e eu falava, uau, eu quero um dia ser igual a Elisama, né? Quem será? Será que eu posso? Então, Foi ela que participou do Calcinha Larga, né, Cris? Exatamente, é uma exatamente. super ela é Não, ela é psicanalista, psicanalista. psicanalista, isso. Isso, e autora de vários livros e tal. E ela é incrível. E eu já fiz lives com ela também, já fiz um podcast com ela. Ela é muito, muito, muito amor mesmo. E ela é uma referência. Agora, da parte de empreender, é que faz tempo que eu não estudo especificamente sobre isso, assim. Então, tipo, me pegou um pouco no pulo. Mas eu diria que a Rafa, Sem para problemas, começar. mas Porque, na verdade, eu basicamente. retomei. Inclusive, fiz um curso recente com ela. Bom, basicamente seria então o conselho seria se espelhar e ter alguém como referência para seguir um caminho, né? Não exatamente igual, mas saber que você pode conseguir, né? Sim, eu, por exemplo, criei um curso chamado Como Bombar no Instagram, né, para quem tem vontade de crescer, mas mais voltado para quem trabalha talvez com o universo de atendimento mesmo, para mães, ou não necessariamente para mães, mas assim, não é tipo para arquiteto, por exemplo, ou para quem trabalha com fotografia, não é para artista, é para quem faz atendimento mesmo. E aí lá eu falo muito dessa questão de você ter que ser muito autêntica, você tem que ser muito verdadeira, você tem que conseguir encontrar, para você crescer e conseguir um público grande, você tem que conseguir conectar e ser o mais ajustado com a tua mensagem, entendeu? Para que você, tipo, realmente fale desde o seu coração, porque assim você vai atrair as pessoas que realmente estão interessadas na tua mensagem. Não adianta você querer ser parecido com fulano, entendeu? Isso que eu quero dizer. Às vezes a gente olha a referência do outro e fala, eu quero ser igual ao fulano,
e fica tentando imitar o outro, o jeito do outro, para ver se alcança também o mesmo público do outro. Só que o público dessa pessoa que te inspira, que é maravilhosa, não é o mesmo público que o seu. Porque o seu jeito de falar é diferente, o que você acredita, a sua forma de explicar o que você sente, aquilo que você acredita, é diferente. Então, um grande trabalho que você tem que fazer é de conseguir realmente acessar aquilo que é mais autêntico seu para trazer isso para o mundo, porque aí você vai as pessoas... E aí eu já estou falando especificamente do universo online, né? Então, tipo, esse reinventar, muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser como que eu adapto o meu trabalho para o universo online? Como que eu começo? Se antes da pandemia eu estava podendo fazer o presencial e, de repente, agora, minimamente, no começo a gente foi obrigado, né, a ir para online e agora a gente tem essa possibilidade. Falei, por que não me movimentar online, né? Agora mesmo estou pensando, meu pai vem para cá me visitar em novembro, eu posso viajar com ele e continuar atendendo. Não preciso estar aqui para fazer as coisas, né? Tem essa liberdade. Te permite essa mobilidade, é verdade. Exato. Agora, tem uma pergunta, parece pergunta de entrevista de trabalho, vamos ver. Pergunta clássica, né? Como você se vê daqui a 10 anos? Não sei, o que você diria hoje, né? Como você se vê daqui a 10 anos? E você lembra como você pensaria, como você pensava que seria a sua vida no presente? Tipo, há 10 anos atrás, por exemplo? Se eu lembro como que eu pensava... Como você projetava que ia ser sua vida? Eu tenho que imaginar daqui a 10 anos e imaginar como que eu pensava isso. Lembra disso 10 anos atrás? É isso? É um exercício. Não, lembra? Como você se via dentro de 10 anos? Já passou 10 anos, ou seja, como você se via há 10 anos atrás e como você se vê daqui a 10 anos? Tá. Profissionalmente, né? Você está pensando? Sim. Nós estamos falando de ser empreendedora, de mudar, né? Dessa mudança que você fez, essa transição de carreira. Assim, nesse momento, assim, eu estou trabalhando com mães, né, principalmente, e aí eu faço um trabalho muito, assim, eu sinto que a minha missão é muito de tentar espalhar essa forma de pensar a maternidade e a parentalidade, né, e estou ampliando também para os pais e para cuidadores. Daqui a pouco, por enquanto, a minha mentoria ela é muito focada para mães, mas eu quero que possa atingir também pessoas que não são mães ou que tanto que são pais como são cuidadores. Na verdade, meu trabalho é para qualquer um, porque é um trabalho com a criança interior, né? Maíra, eu te sigo, e o seu trabalho é para mim também, eu não sou Exatamente. mãe. Exato. Exatamente. Só que o que eu estou falando é que o que eu ofereço para o mundo de serviço, por enquanto, está restrito às mães. E eu quero ampliar. Quero ampliar no sentido de que eu acredito que ele é maravilhoso porque ele é curativo para todo mundo. Mas o que eu imagino é que mais para frente, o que eu gostaria era de fazer uma espécie de formação mesmo. Para profissionais, para pessoas que têm interesse em replicar essa forma, para, tipo, digamos assim, vamos estender de verdade, não só trabalhar com as mães aqui, né, com cada uma delas que pode... Uma mãe pode transformar a vida de uma família, de uma criança e tal, maravilhoso e tal, mas um profissional que esteja com essa metodologia, com essa filosofia na cabeça, vai atingir um grupo, entendeu? E aí, nisso, a gente vai poder realmente salvar a geração dos nossos filhos, das crianças que estão vindo por aí, entendeu? Então, eu me imagino no futuro um pouco nesse lugar, assim, de já poder fazer formação, de replicar o conhecimento já num lugar onde a pessoa sai se sentindo potente, confiante para espalhar isso para o mundo, assim, com muito mais capacidade de alcance. E aí, o que eu falaria para mim, assim? Eu falaria assim, nossa, você lembra como você era insegura e achava que você não podia? Amiga, graças a Deus você se atreveu. Que legal, que gostosa a sua mensagem. E nesse caminho, você se arrepende de alguma coisa, Maíra, que você faria diferente? Cara, é um exercício muito grande, né, Flor? Porque, assim, eu sei que tipo, a gente tem a tendência de achar que muitas coisas a gente poderia ter evitado no passado. Nossa, se eu tivesse a mentalidade de hoje, eu teria feito diferente. E muitas vezes, inclusive, a gente fica se sentindo culpada, a gente não consegue se perdoar, porque a gente acha que aquele erro que a gente cometeu podia ter sido evitado e tal. Mas hoje eu já trabalho tanto essa questão da culpa, que inclusive é um dos temas que eu trabalho muito na mentoria, e eu entendo tanto os erros como parte do processo, que eu não acho que tem algo que eu me arrependa da parte profissional, no sentido de que eu entendo que cada passo foi importante para eu chegar onde eu estou, entendeu? E que eu sei que eu sou uma pessoa de tatear com muito mais cuidado. Eu estava até contando outro dia, que é na mentoria que eu faço com a Flávia Melissa,
que a Nara, quando ela foi caminhar, ela demorou, digamos, mais do que a média, assim, das pessoas. Ela foi andar com quase 18 meses, que é o que eles falam que é o limite do andar, né? Depois de 18 meses, se a criança ainda não anda, eles falam que é melhor investigar se tem algum atraso, se tem algum motivo, motor e tal. E ela foi com quase 18. E eu lembro que ela tateava, ela segurava, ela agarrava em tudo, assim, para poder se sentir segura, né? E eu olhava, falava, gente, é igual a mãe. Querendo ou não, eu sempre fui daquelas que, tipo, eu vou dar passinhos pequenos para ter certeza de que eu não vou tropeçar, porque a pessoa que é perfeccionista, ela não aceita, né, esses tropeços, ela tem vergonha, ela tem medo. E eu entendo que esse é o meu ritmo. Hoje eu tenho, digamos, eu integrei essa parte minha. Eu não fico olhando para isso como se fosse, eu podia ter sido mais rápida. Eu podia ter sido mais rápida, mas eu não tinha como, porque eu era a pessoa que eu era naquela época, entendeu? Eu consigo honrar a Maíra que eu fui e entender que essa Maíra foi que construiu o caminho para chegar até aqui. Então, tipo, não tenho essa coisa do me arrepender, porque seria como se eu tirasse um aprendizado do erro, entendeu? Do tal do, entre aspas, erro. Não é um erro, ninguém tá vendo meu vídeo, então quem tá ouvindo, saiba que eu estou fazendo muitas aspas aqui. Eu nem consigo mais olhar o erro como se fosse um erro. Eu entendo que é parte de uma etapa de aprendizado, parte do nosso processo de crescimento, entendeu? Algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais lentas. Algumas decisões, entre aspas, erradas, vão ser justamente a experiência que você vai ter falar, esse caminho aí não rola. Porque não tem como a gente aprender a andar sem tropeçar. Por mais que você se agarre, né, como a Nara fazia, você vai tropeçar também, entendeu? E aí, o que eu faço com uma criança que tropeça? Eu pego ela, falando, você tá precisando de ajuda? Se machucou? Pega aqui na mãozinha da mamãe, vamos lá que a gente continua. Mas não dá para ficar, tipo, achando que, tipo, que isso errar? Que isso tropeçar? Entendeu? Faz parte. E mesmo quando a gente aprende a andar, a gente pode acabar escorregando e tropeçar. Porque sem querer pisa no chão molhado. E aí não faz sentido ficar me arrependendo. Aquele dia eu devia ter saído com tênis tal e não e não ter caminhado por aqui, porque olha só, nananã. Não sei, eu sinto que, tipo, no final, fazendo muito do trabalho da Byron Katie, de entender a realidade como ela é, aceitar e honrar tudo que vem, eu aprendi a olhar para essas falhas como algo crucial, fundamental, que, na verdade, colabora com o nosso crescimento. Imagina, se eu não tivesse tomado as decisões erradas lá atrás, eu não ia saber que elas não eram o melhor caminho, entendeu? E aí, muitas vezes, justamente esse incômodo de estar no erro é que faz a gente se reinventar e ser criativo. Entendeu? Uau, Então, uau! Eu queria comentar uma coisa. Não sei se vocês viram o filme Um Monstro Viene a Verme. Não. É um filme, tá aqui na internet, de 2016 e fala do medo. E o monstro viene a verme. E o menino, quando ele descobre que ele tá com medo, aí tudo funciona. Mas até ele entender que aquilo que ele tinha era medo, era um fantasma, era um monstro para ele. Não era um fantasma, era um monstro. O filme é maravilhoso, eu recomendo. Um monstro viene a verme. Maravilhoso. vou anotar. É que me lembrou isso que você falou, perfeccionismo, e aí vai dar errado, vai dar sim. E depois vai ter coisa que vai dar certo. E quantas coisas que a gente vai fazendo na vida que dão muito errado, por isso que depois elas dão certo. Né? Porque você tem que passar por esse processo. E mais quando a gente ensina idiomas também, as pessoas querem aprender o idioma já e falar assim, eu aprendi, isso aqui tá no livro, puxa vida, eu errei, mas eu sabia. É assim mesmo. Você erra a primeira, erra a segunda, você pode até errar 20 vezes, mas um dia você vai acertar. E isso é para a vida, né? Isso não é só o idioma, isso é para a vida. Se eu fosse pensar assim, tipo, de eu olhar, eu me pressionava muito com me cobrava muito poder já ter os meus produtos, né? Oferecer as minhas coisas, mas eu não me sentia pronta, me sentia, tipo, insegura. E eu sei que eu tô muito mais realizada hoje. Entendeu? Tipo, eu tenho muito mais prazer no que eu faço hoje, estou muito mais conectada com o meu ser essencial hoje, me sinto muito mais conectada com o meu propósito de vida, muito, muito mais segura, muito mais feliz, assim, né? E aí eu olho para trás e falo assim, nossa, eu podia ter contado antes, eu viajei, tipo, era mais exagero da minha parte, entendeu? Entre aspas, de novo. Só que eu não tinha como. Entendeu? Exato. Eu não posso me comparar hoje com a Maíra que eu fui 2 anos atrás, entendeu? A Maíra de 2 anos atrás não estava pronta, e tudo bem. Entendeu? Tipo, a Maíra de 2 anos atrás me ajudou a chegar aqui e falar, hoje eu falo,
Você tava lá, tipo, achando que era um negócio impossível e não é. E por isso que é legal essa coisa que você perguntou antes, né? O que o brasileiro pode fazer para poder se reinventar? Acreditar, porque realmente tem caminho, entendeu? Talvez a necessidade, no caso, foi o que me impulsionou. Tipo, eu não tinha mais escolha. Graças a Deus eu não tive mais escolha, porque talvez eu ficasse anos nessa, entendeu? Hoje eu olho e falo assim, não era tão difícil. Mas eu também não vou ficar, tipo, maltratando a minha Maíra de 2 anos atrás e falando assim, ai, que absurdo, entendeu? Tipo, isso, graças a Deus, eu aprendi a diminuir esse tipo de discurso maltratador interno mesmo, sabe? Sim, e não menosprezar, não Ah. olhar para trás e falar que boba que eu fui. Não, tudo bem, passou, né? Foi uma experiência, e é isso mesmo, e respeitar isso, né? Respeitar essa experiência que passou. E você estava falando de se reinventar, e eu pergunto, você acha que a Espanha é um bom lugar para se reinventar? Aí é difícil eu falar, porque eu acho que eu vivo dentro de um castelinho, assim, quase no mundo à parte. Porque primeiro que moro sozinha, depois que eu trabalho no universo online, todo o meu público é brasileiro, praticamente, 99% acho que é brasileiro, 90 e tantos por cento é brasileiro, de gente de brasileiros, e pouquíssimas pessoas, talvez, de Portugal, e alguns. Tem alguns espanhóis que me seguem, mas não sei nem se sabem o que eu estou escrevendo, né? Porque não é todo mundo que me segue que fala português. Então, assim, como eu me reinventei no universo online, independe um pouco do território onde eu tô, né? A questão é que o fato de eu estar aqui meio que me obrigou, porque eu estava com esse contexto, principalmente quando chegou a pandemia, você vive em euro e você recebe em reais. Então, tipo, mas eu não sei se fisicamente faz sentido eu considerar que tem a ver com a Espanha. Se eu for pensar no perfil da Espanha, no perfil da cultura, eu percebo que eles têm muito mais trava em relação a isso. Acho que eles acreditam muito menos do que a gente, no brasileiro. Tem muito menos malícia para essas coisas, tipo, vamos fazer acontecer? O brasileiro acho que já tem isso um pouco na veia, porque a gente viveu umas crises, acho que mais pesadas, e o bem-estar social não está tão garantido lá. Então, a gente tem, muitas vezes, que se reinventar. A gente tem isso dentro do nosso DNA, eu acho, do nosso registro de história, de vida, de cultura, né? Então, tem um impulso interno de, não, se for o caso, eu faço acontecer. A gente tem um espírito empreendedor, que eu acho que o espanhol não tem tanto. Muito. Então, de certa forma, acho que talvez a gente seja meio fora da casinha aqui. E você, Lê, você acha que a Espanha é um bom lugar para se reinventar? Eu acho que sim. Aqui é um país que dá muitas oportunidades. Basta você também pensar, né, de você quem tem que se adaptar ao país e não o país não vai se adaptar a você. Então não adianta você ficar esperando que eles vão entender o seu jeito. Você é que tem que entender a cultura deles e não é tão difícil. Não é igual você morar na Arábia Saudita e ter que mudar toda a sua vestimenta, todo o seu jeito, né? Então, é muito fácil nesse sentido. Também aqui tem muita gente de várias culturas, então você não se sente a única estrangeira. No meu trabalho, por exemplo, eu acho que 70% é de estrangeiro. Então, você acaba se identificando também, né? Quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer tradução para o Brasil também, né? Porque eu não tinha os papéis para trabalhar aqui. E depois, quando eu comecei a procurar trabalho, foi fácil de encontrar, por ter inglês, por ter espanhol e português. Então, eu acho que é um país de muitas oportunidades, sim, que você não precisa ficar estagnado no que você cursou no Brasil, né, ou de onde você veio. E eu já, por ter morado nos Estados Unidos, no Canadá, acho que aqui é um país mais acolhedor e também em relação à saúde, agora que a gente teve um bom exemplo, eu dei graças a Deus que eu estava aqui, não nos Estados Unidos, quando tudo começou, quando a pandemia começou. Entendi. Olha, eu acho também que a Espanha é um bom lugar para se reinventar. A Espanha como país, sim, eu acho que a cultura também ajuda, mas tudo isso que você falou, eu super concordo.
com relação à adaptação cultural e tudo mais, mas eu acho que o fato de você estar predisposta a se reinventar, predisposta a aprender e sair fisicamente de um lugar, te ajuda. Te ajuda muito, porque você também tem que... a saída não é só física, a saída é também... toda circunstância muda. Então, você tem que se reinventar, se você quer, obviamente. Se você está predisposta ou predisposto, eu acho que sim, a Espanha é um bom lugar para se reinventar. Mas eu acho que, em geral, acho que qualquer lugar é bom para se reinventar, desde que você tenha essa abertura. E às vezes, se você tiver que voltar atrás, não tem problema, volta atrás. O pior é você não voltar atrás, você ir para frente, estando infeliz, não voltar por medo do que os outros vão dizer, ou aquela voz interior que nem é tua, mas é de alguém falando, poxa, você fracassou. E, na verdade, se você tentou e não foi aquilo que você esperava, ou não deu certo alguma coisa, não é um fracasso, né? Sei lá. Estou muito Quando filosófica. você saiu do Brasil, Cris... Desculpa. Não, tudo bem. Não, o que eu falei foi que foi uma etapa do seu aprendizado, né? Exato. Quando você saiu do Brasil, Cris, lá em 2004, você não imaginava que hoje em 2021 você ia estar fazendo tantas coisas diferentes, nada a ver com o que você fazia lá no Brasil, né? A comunicação estava na minha vida, sempre vai estar, a comunicação sempre vai estar, né? Que a gente, quando faz comunicação, não tem jeito. E dar aulas, eu vim para dar aula. Então, eu fiquei muito tempo achando que eu não podia dar aula, porque eu tinha que trabalhar na empresa de 9 às 6, até que veio a revolução um pouquinho antes dos 40, né? Foi com 36 que eu mudei e falei, não quero. Rasguei essa roupa, falei, vamos lá. E aí fui e estou há 11 anos nessa história. Não imaginava, não, que eu ia estar na Espanha, na verdade. Eu vim para ir para um país onde se fala inglês. Então, foi um Jaime que passou na minha vida e ficou. Então, na verdade, eu tô lembrando aqui, porque eu tô falando da experiência online, né? Mas antes disso, quando eu vim para cá, foi em 2011, eu vim estudar fotografia, né? Fotojornalismo, fazer um master em fotografia, e eu tava trabalhando como fotógrafa no Brasil. Aí eu me dei, tipo, um ano sabático, né? Falei, não, esse ano eu não vou estar tendo que trabalhar e tal. E aí eu acabei lançando um livro, acabei ficando, né? Não ia ficar na Espanha, ia ficar só um ano, acabei ficando porque também apareceu o Alfonso na minha vida, que já não tô mais com o pai da Nara, mas na época foi o que me motivou a ficar. Acabei ficando, mas eu não quis mais trabalhar com fotografia. Então eu tive que me reinventar. E eu fiquei muito angustiada no começo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Tipo, qual que vai ser o meu trabalho aqui, né? E aí o que eu fui fazer foi trabalhar como professora de português para estrangeiros. Conheci uma menina que era brasileira que trabalhava com isso. Eu falei, olha, isso é uma coisa que eu faria com muito prazer. Aquela coisa, tipo, por que não explorar, né? Adoro dar aula, adoro português, sempre fui boa. Nananana. Sou jornalista, né? Tenho uma formação aí. E comecei também a traduzir. Então, eu me reinventei nesse sentido de que fiz uma transição de carreira na época, né? Nunca imaginei que ia trabalhar com isso. Aí, nesse caso, sim, Letícia, foi mais ou menos o que você imaginou que pudesse ter acontecido com a Cris. Nunca imaginei que ia estar dando aula de português para estrangeiros e amei a experiência. Foi muito gostoso. Mas quando eu engravidei e decidi engravidar, a conta não fechava. Não tinha sentido. Eu queria ficar com a Nara e só de fazer aqueles movimentos de ficar indo para a escola para dar aula e voltar, tipo, 3 horas no final longe da minha filha, não compensava, porque, tipo, eu teria que pagar alguém para estar com ela, sabe aquelas coisas? Eu falei, e aí eu fiquei, já não dá mais para estar nesse universo, não sei se eu vou conseguir me manter com isso, mas nessa primeira etapa, sim. Foi muito legal, porque super rolou, de dentro da realidade da Espanha, de repente criar um trabalho novo, começar do zero, e ter digamos, o ambiente favorável para ir por esse caminho, entendeu? Foi ótimo. Muito legal o bate-papo, muito esclarecedor, e você é uma pessoa que traz muita energia boa e dá vontade de olhar para você e falar, eu também quero ter essas oportunidades e não sei, como se me desse mais segurança de tentar trilhar outros caminhos. Que legal. E eu acho que é isso o motivo pelo qual um monte de gente te segue, porque você é muito inspiradora.
Que bom, que E legal. como que as pessoas podem te encontrar, Maíra? Você tem o Instagram e eu não sei se você está no YouTube também. Tô no YouTube, tem um público menor lá, não consigo focar tanta energia, mas tem o Canto Maternar no YouTube, é só buscar Canto Maternar que você acaba caindo em mim. No Instagram também é Canto Maternar. Uhum. Tem o Telegram também, Canto Maternar. Acho que os 3 principais tem o Facebook também, do Canto Maternar. E é isso, Maíra Soares, mas acho que usando o Canto Maternar você acaba entrando, né, nesses 4 ambientes para poder consumir. A maior interação acaba sendo pelo Instagram mesmo. Uhum, é Então, eu verdade. tenho a minha página cantomaternar.com, que é um Uhum. blog também, que tem algumas coisas lá, algumas referências de coisas que eu lanço, mas o maior movimento é no Instagram. E agora, Maíra, a gente vai para os quadros fixos, que nós temos todos os episódios no final. Nós falamos sobre uma curiosidade sobre aqui da Espanha, sobre a cultura, uma dica do dia para quem está aprendendo espanhol e algum termo intraduzível. Pode ser que esse termo não tenha uma tradução específica para o outro idioma, ou pode ser que a tradução não seja literal, né? Até tenha um significado, mas que a tradução não seja literal. E Vocês essa estão é a fazendo teste graça. comigo? Ai, meu Deus! Ah, não. A gente começa os quadros e aí, se você quiser interagir, fazer alguma pergunta, dar uma opinião, fica à Eu que vontade, tá tenho a bom? minha filha, né, tipo, que fala português e espanhol e sempre confunde, principalmente quando ela volta da casa do pai, ela fica misturando tudo, aí é uma confusão, às vezes dá um choque de, tipo, incompreensão, eu falo, meu Deus, Nara, que eu não tô entendendo, você tá falando uma coisa que em espanhol significa isso, em português significa isso. Bom, é isso mesmo que a gente gosta de falar aqui, de alguma coisa intraduzível. Igual outro dia a gente tinha comentado do... Sabe quando você vai no banheiro e você tá lá e alguém tenta abrir a porta e em vez de falar ai gente, não é assim, né? Não é traduzível literalmente do português. O tem gente, está ocupado. Sim. E hoje a Cris trouxe uma curiosidade super interessante, que é sobre a quarta-feira abreviada com a letra X. É isso mesmo, Cris? Por quê? Então, na Espanha, não em espanhol, né? Na Espanha existe a abreviação dos dias da semana. Como a gente põe S de segunda, T de terça, Q de quarta, Q de quinta, em espanhol também é L de lunes, M de martes e o miércoles. Miércoles não é outro M. É a letra X, mas essa letra X que tem a ver, né? Não tem nada a ver. Tem a ver por quê? Isso vem da época do Alfonso X, el Sábio, que foi um dos reis da Espanha, né? Nós estamos falando de 1250 e algo, ele nasceu em 1252 e ele morreu em 1284, ou seja, século XIII, tá? Ele foi uma pessoa muito importante na normalização linguística, na normalização ortográfica, nas inúmeras traduções de manuscritos que havia do começo da Idade Média, e foram utilizadas várias abreviaturas. Então, a língua espanhola começou a mudar a partir daí. Lógico que depois veio Corominas, no século XVI e tudo mais, mas é outra história. Mas o começo da língua espanhola mesmo começou a ser normalizado e meio normatizado até no século XIII, através do Alfonso el Sábio. Alfonso X el Sábio. Esse décimo é um X em números romanos. Que coisa, né? O X, na verdade, é muito usado aqui para abreviar um monte de coisa. Tem o porquê, que é um X e um Q. Né? Porque sim. E tem também nos chats, o pessoal da faculdade escreve XD. Olha, eu demorei para entender o que era XD. É por Deus. Eu achei que tentava imitar uma figurinha, um emoji, esse XD. Eu achava que esse X era um coringa, do tipo, como eu não posso repetir o M, vou colocar um X que é coringa, entendeu? Tipo, é o X da questão. Claro. E agora eu descobri que não. Poderia ser. Então esse X, na verdade, é por, né? Que interessante. Bom, eu trouxe uma dica que são as várias maneiras de se referir ao dinheiro em castelhano. Além de dinheiro, você pode falar, por exemplo, quando você vai pagar num caixa do supermercado, eles perguntam, né, se você vai pagar em efetivo ou se vai pagar em metálico. Lá, as duas formas são para se referir que você vai pagar em dinheiro.
em efetivo ou pagar em metálico. Outra forma também de se referir ao dinheiro seria principalmente quando se refere a muito dinheiro. Então, por exemplo, você falar, este tío tiene mucha pasta, significa que ele tem muito dinheiro, né? Pasta normalmente é para isso, uma grande quantidade. Ou quando você quer se referir à moeda no sentido de quantidades de dinheiros, né? Então, falar, esta jaqueta me custou 20 pavos, né? Em vez de falar 20 euros, você fala 20 pavos. Acho que no Brasil, há muito tempo, acho que costumava falar, como que era? 20 mangos. Isso já antes, né? Acho que hoje não sei como se refere no Brasil, em vez de se referir aos reais. Poxa, boa pergunta. Tô desatualizada nesse aspecto. Barões, eu sou da época do barão. E também a gente fala, quando é muito dinheiro, a gente enche a boca e fala bufunfa. Ah, é verdade. Bufunfa. E uma maneira para falar que alguém é rico é falar, esse tio está forrado. Aqui eu acho graça porque eles fazem a conversão para as pesetas, né? Muitas vezes, para poder entender. Tipo, aquele apartamento tá custando tanto, deixa eu ver. Isso são não sei quantos milhões de pesetas, porque, claro. Nossa, isso porque o euro foi introduzido já faz mais de 20 anos aqui, hein? Sim, mas tô falando da nossa geração, né? Tipo, tem a nossa idade, os adultos da nossa idade, né? Na hora que eles vão pensar, acho que num valor muito grande, para poder ter noção da dimensão, eles ainda têm a referência. E eu entendo perfeitamente, porque eu, quando pago uma coisa aqui, até porque eu tô pagando em real, né, e convertendo, eu sempre faço a conversão. Até hoje, para ter uma noção real do valor, eu faço a conversão. Então eu tô pagando 10 euros de 70 reais. Tá. Tô pagando 70 reais. Aí que eu tenho noção do impacto do que é. Entendeu? Tipo, então, quando eles fazem isso da peseta, eu também rio. Assim, eles também precisam. Mas se você for pensar, também, depois que a Espanha entrou na União Europeia, começou... É que tudo foi mais ou menos ao mesmo tempo. Existiu a inflação, o mundo mudou um pouco também. Então, era tipo, você paga 100 pesetas num café e agora você tem que pagar 166 pesetas. É muito, são 66% a mais. Não é bobagem, né? Então, o custo de vida subiu muito e o salário não, né? Ai. Falando de economia e de política aqui. Agora eu vou trazer o introduzível. O intraduzível. A minha palavra para o intraduzível, que eu não conheço uma palavra que seja equivalente, é duende. Uma pessoa que tiene duende. Não é o duende igual gnomo? Isso também existe, que é um ser fantástico. Sim. Mas uma pessoa tiene duende? Eu nem sei o que é. Isso é uma expressão conhecida no flamenco. Significa que a pessoa ela tem um talento, ela tem um encanto, ela tem uma magia. Ela tem uma coisa que eu não sei explicar o que ela tem, mas ela tem arte. Tener duende é isso. E isso se aplica, claro, pro flamenco, porque eles utilizam muito, mas fica um pouco fora de contexto se eu disser, sei lá, a Maíra tiene duende para los negocios. Mas tem sentido, faz sentido, né? Mas não seria muito usado. Mas normalmente para artes, para coisas assim que você tem um talento que ninguém vai ter esse talento. Como? Uma inclinação, talvez? Mas não é inclinação. Não. Vem de dentro, não é uma inclinação. Vem de dentro mesmo, é aquela coisa que você fala, não sei explicar o que essa menina tem. Tem jeito pra isso. Tem um dom. Ela tem uma magia, ela tem uma arte, é uma coisa que... Sabe quando você olha pra pessoa e fala, eu não sei explicar o que é? Isso é duende. Tem uma... né? Estrampa. Tem uma propaganda que fizeram uma montagem, né, com a Lola Flores, não sei se vocês viram, a La Faraona, Lola Flores, e aí é a filha dela fazendo a voz, e uma das coisas que ela fala é que el andaluz tiene duende, ela diz. Pra todo mundo tem que ver a propaganda da cerveja Alhambra.
E essas horas que a gente fica, né, tipo, nossa, é tão difícil acessar, às vezes, compreender mesmo a cultura, né, quando a gente não consegue acessar esses detalhezinhos, né, falta uma referência mesmo, né, o que será que é isso? O que será que ele quer dizer? O que será que provoca de sentimento nele? É que nem explicar saudade, né, é diferente da ignorância, não sei o quê, não é igual. Você não consegue, tipo, a pessoa não tem aquele dado dentro dela. Exatamente. A palavra saudade é um excelente exemplo, porque muitas pessoas explicam, isso é morrinha, isso é echar de menos, isso é añorança. Sim. Não é. Não. Eu acho difícil explicar matar a saudade, mais do que explicar o que é saudade, é matar a saudade. Matar a saudade, claro. Mas com a Nara eu já consegui. Ah... Porque aí ela é brasileira, né? Ela tá sendo introduzida, mas aí eu falo pra ela, matar a saudade, eu fico falando assim pra ela, filha, saudade é quando a gente fica sentindo muita falta da pessoa, e matar a saudade é quando a gente consegue poder, tipo, tirar aquela saudade. Então, tipo, a gente vai sentir muita falta que você vai viajar com o papai, vai ficar 10 dias fora e tal, e na hora que a gente voltar, a gente vai fazer um monte de coisa pra matar essa saudade, você vai ver só. Aí acho que ela já sacou. Que legal, que legal. Muito bem, vamos terminando por aqui então, meninas. Olha, muito obrigada, Maíra, de novo, pela sua participação. Deixamos aqui, então, para quem está ouvindo o podcast, o contato da Maíra é Canto Maternar. E para quem está vendo a gente, que a gente já está com os 3 quadrinhos aqui, estamos nós 3 aparecendo, é só ver no link da descrição, que a gente vai deixar o link da descrição do perfil. Não, o que eu falei? Tudo errado. E se você está assistindo a gente no YouTube, você vai ver aqui embaixo o link para entrar em contato com a Maíra. Muito bem, então vamos ficando por aqui. Maíra, obrigada! Até a próxima. Obrigada, Cris. Obrigada, Letícia. Foi um prazer. Adorei. Foi muito gostoso. Prazer foi nosso. Igualmente, igualmente.